Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Novo negócio inesperado no São Paulo, pega todo mundo de surpresa, tem muita coisa acontecendo, muita coisa rolando no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Eu atualizo vocês de tudo aqui, galera, bora pro vídeo, sem enrolação, mas antes... vão deixando aquele like, o like ajuda demais, dá mó moral aqui pro canal. Então vão deixando esse like aí porque fortalece demais o trampo aqui da mídia alternativa do nosso São Paulo Futebol Clube. Conto muito com vocês. Galera, bora pro vídeo. São Paulo acabou de fechar o seu primeiro reforço, que é o Vitor Sá, ponta esquerda. Na verdade, ele não é só um ponta esquerda, ele é um atacante, mas acredita-se que muito provavelmente ele virá para jogar na ponta esquerda, muito também por conta da queda de rendimento do desempenho do Ferreirinha. O Vitor Sá tem alguns poréns, né, na chegada desse atacante. Eu gosto da chegada do atacante, acho sim que o São Paulo precisa de uma repaginada. O Vitor Sá não é tão novinho, tem 32 anos, mas também não é tão velho. É um jogador que eu estou querendo acreditar que ele vai chegar tipo o Arthur. É um jogador que não é tão novo, que chega pra jogar. São Paulo precisa de jogadores assim, precisa de jogadores um pouquinho mais experientes, que já joguem, que coloquem a camisa e cheguem pra jogar e que sejam mais saudáveis, né, mais fortes fisicamente, que estejam mais preparados fisicamente do que muitos que nós temos lá hoje, como o Caleri, né, fisicamente falando, Tapia, André Silva, próprio Ferreirinha, jogadores que nós não estamos conseguindo enfrentar, que nós não estamos conseguindo encarar mais. Então o Vitor Sá é um cara que eu acredito que seja uma contratação de uma certa forma promissora. Eu também não me agrada os valores, né, acho que não daria para pagar muito mais barato. Você acha jogadores que custam 400, 500 mil aproximadamente por mês, jogadores abaixo do nível do São Paulo, e jogadores que custam 600, 700, 800 mil medianos, e jogador bom mesmo, craque, hoje vale mais do que 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, 1 milhão e meio. São mais ou menos assim os valores. Mas o salário dele, acho que tá dentro aí do que todo mundo tá ganhando, pelo menos no São Paulo e nos outros clubes. Não tem como fugir disso, aproximadamente 700 mil por mês, né? Só que o que incomoda um pouco mais é a extensão, né? O prazo do contrato, que serão de 3 anos e meio. Estão falando aí que vai ser de 3 anos e meio. Ele vai se encerrar com o contrato com o São Paulo em 2029. Então ele vem para ficar um tempo muito grande. Falam também que isso seria, né? Esse tempo de contrato seria fator preponderante para ele fechar agora com o São Paulo da forma imediata como o São Paulo queria. Então, agora não adianta, nós temos que torcer pelo Vitor Sá ir muito bem no São Paulo. Eu gosto, eu tô animado, eu tô feliz, porque independente de qualquer coisa, eu tô querendo mudanças no time agora. Eu acho que tem várias situações que nós podemos discutir, é o que eu tô falando sempre aqui, só que independente, São Paulo precisa de mudança. Precisa de mudança, independente de gostar do Luciano, do Caleri, mas o Ferreirinha, Cédric Soares, André Silva, Tapia, tem muitos jogadores ali pra mim que não dá mais, e uma grande reformulação, uma grande troca, uma grande mudança, pra mim será muito saudável e muito positivo. Então é isso aí, primeiro reforço anunciado, Vitor Sá, o nome dele, atacante. E eu tô animado. Deixa nos comentários aí, vão comentando quem quiser deixar opinião em relação a isso, é bem importante. Galera, tem um zagueiro também que já está com um pé no São Paulo, Domingos Duarte, zagueiro português. Esse é um zagueiro também que eu acho interessante a contratação. Esse cara, diferente do Vitor Sá, muito mais barato. Então ele tem que vir igual o Sabino veio. Esse Domingos Duarte, caso ele venha, que tá muito próximo, já tá com um pé no São Paulo, ele vindo, tem que vir com a expectativa lá embaixo, tem que pagar bem baratinho e vir com a expectativa lá embaixo. Pra mim o Sabino foi um excelente acerto e ele veio recebendo pouco no São Paulo. Veio, calma, vamos ver se ele vai jogar, se ele vai conseguir. E o Sabino, pra mim, enfrenta a melhor fase da vida dele, da carreira dele no São Paulo. Pra mim jogou muito mais do que no Santos, Curitiba, Sport. Sabino de longe é a melhor fase dele no São Paulo. E o São Paulo, quando trouxe o Sabino, não foi contratamos um craque, um jogadoraço, não.
todo mundo ali estava preparado para o Sabino não dar certo no São Paulo. Para não dar certo. E acabou dando certo. Valores abaixo, expectativa lá embaixo. Isso é muito bacana. Então esse Domingos Duarte vindo, esse zagueiro português aí, grandão, né? Acho que 1,92 m, grandão, tal, 31 anos. Pagando baratinho não tem problema. São Paulo teve problemas com o Dória, né? Que foi embora. Aconteceu tudo que aconteceu com a Arboleda. Tem a questão do Ferrarese. Inclusive temos novidades do Ferrarese envolvendo o Newton. Mas acho interessante contratar mais um zagueiro. Por mais que eu ache o Osório promissor e o Osório tem que jogar, pode contratar mais um zagueiro sim, desde que venha de forma barata. O que não pode fazer é gastar 25, né, 26 milhões no Juan Tressoldi, como o Rui Costa queria fazer. Isso não pode. Agora, trazer um cara igual o Sabino, igual o Domingos Duarte, trazer baratinho, um cara que tem uma chance, mesmo de dar errado, mas tem uma chance de dar certo também, de forma barata, aí eu acho ok. Porque o Tolói pra mim também é caro. Tolói é um cara que eu acho caro. Então o Domingos Duarte eu vejo num outro panorama, num outro cenário e muito provavelmente virá pro São Paulo. Já tá fechado? Ainda não, mas tá com o pé no São Paulo. Vitor Sá fechou e agora o Domingos Duarte tá pra chegar. Galera, tem uma nova novidade, é bom, né? Mas tem uma novidade, né, de última hora aí que pega todo mundo de surpresa por uma troca no São Paulo. Uma troca, assim, um novo negócio envolvendo Ferrarese e o Newton. Newton, volante que o São Paulo quer contratar. O São Paulo tá muito de olho no Newton, a pedido do Dorival Júnior. E tem várias coisas nessa história, né? E aí o São Paulo envolveria o Ferrarese numa negociação com o Newton. Nós estávamos imaginando que o Ferrarese seria colocado na negociação com o Arthur. Então agora o São Paulo vai ter que comprar o Arthur amanhã ou depois, caso queira continuar. E o Arthur, acho que não tem nem o que discutir, né? Não tem o que falar hoje do Arthur. O Arthur precisa continuar. É um dos melhores jogadores do São Paulo hoje, se não for o melhor em atividade, ali no campo, jogando bola, em volume de jogo, em solidez, em consistência. Então nós estávamos imaginando que, como o São Paulo tem o Ferrarese lá com o Botafogo, e nós temos o Arthur deles aqui, nós estávamos imaginando que iria entrar Ferrarese por Arthur, né? Algo nesse sentido. Agora não, agora tem uma outra conversa de que o São Paulo iria deixar o Arthur aparentemente apartado disso e iria envolver o Ferrarese com o Newton volante. É aquilo que... Gente, presta atenção nisso. É aquilo que eu tô falando sempre aqui. Eu não iria contratar um volante agora. Mas obviamente dou esse voto de confiança pro Dorival Júnior. O Roger Machado chegou, quis o Arthur, a diretoria trouxe no dia, né, do dia pro outro. O Dorival chegou, ele quer outros jogadores, mas o Newton é um dos caras que ele quer. Então acho que tem que contratar, né? E aí preocupa um pouquinho em relação ao Newton, porque pode ser que tem coisa que nós não sabemos ainda, envolvendo Bobadilla e Marcos Antônio. Pode ser, tem uma grande chance do Bobadilla não jogar mais pelo São Paulo, de ser negociado após a Copa. E aqui é ruim, né? É ruim, mas provavelmente não vai ter como segurar. Bobadilla é novo e está jogando muito bem. A verdade é que todo mundo joga no meio de campo de São Paulo, né? Marcos Antônio, que tem que agora jogar com o Dorival, Danielzinho e Bobadilla. E tem até o Pablo Maia, que vira outro cara com o Dorival, né? O Pablo Maia só jogou... Ele jogou bem um pouquinho com o Ceni, mas com o Dorival ele explodiu em 2023, depois não jogou mais também. Não foi com o Ceni, foi com outro, acho que foi um pouquinho com o Zubeldia ou com o Carpini, eu não lembro. Mas o destaque do Pablo Maia é pro Dorival. Então tem toda essa questão no meio de campo, que nós temos os jogadores, mas pode ser que estejam acontecendo coisas que nós não sabemos. E uma delas é envolvendo o Damian Bobadilla, que é um cara que me deixa muito triste sair agora, mas eu sei que também vai ser inevitável, né? Já tem muito interesse, muita sondagem de vários clubes da Europa, né? Sempre teve, e agora pode ser que esteja deixando o São Paulo. Não é que ele está deixando, é uma negociação que o São Paulo não consiga segurar, por isso do interesse de mais contratação de volantes aí, meio campistas, né? Ficaria sem o Bobadilla, ficaria ainda com o Pablo Maia, com o Danielzinho, com o Marcos Antônio, com Diordney. Aí teria alguns garotos promissores da base, né? O Matheus Ferreira, Negruti, teria alguns garotos promissores da base, mas também o São Paulo precisa ter cautela, e o Dorival fala estar muito interessado no Newton. Então tem isso também. Newton, que eu falei que as negociações tinham dado uma paradinha, mas não tinha nada de cancelado nem nada. São Paulo tem esses nomes aí, e o São Paulo tem agido muito rápido, né? São Paulo tem agido de uma certa forma rápida nessa janela de transferência, agilizando logo os jogadores que precisa contratar.
Já trouxe o Vitor Sá, tá pra trazer o zagueiro. Tem o Newton volante e ainda quer um meio atacante, acho que mais atacante também, né? São Paulo tá, finalmente, tá pelo menos tá acontecendo, né? Tá acontecendo agora, mais ou menos o que nós queríamos, que era pelo menos uma mínima reformulação, mudanças mínimas, imediatas no elenco do São Paulo, né? Então tem essa situação agora que pode ser envolvido o Ferrarese numa provável troca com o Newton volante. E aí pode ser que nós não sabemos o que vai acontecer de quem vai ficar ou quem vai sair no meio de campo do São Paulo. E aí nós temos também a situação do Marcos Antônio. Galera, voltou de novo e aqui nós estamos vendo o São Paulo indo atrás das negociações. Com o Vitor Sá, com o Domingos Duarte, com o Newton. O São Paulo indo atrás de negociar jogadores, sondando, especulando, e está de novo acontecendo uma outra situação que não é o São Paulo indo, é o Flamengo diretamente tentando de novo arrancar o Marcos Antônio do São Paulo. Agora tem conversas do Eric Pulgar, que o Flamengo quer envolver o Eric Pulgar em um negócio, em um rolo com o Marcos Antônio. E aí iria oferecer o Eric Pulgar mais 6 milhões de euros pelo Marcos Antônio. Não quero, não vale, né? O Pulgar, eu acho ele um bom volante, é que eu acho ele só um batedor, um batedor assim, um pernilongo aqui. Matei, pelo menos. Um batedor. Eu acho o Pulgar, eu não acho ele bom. Eu acho ele muito mais um carniceiro, assim, sabe? Ele é um jogador que ele impõe uma certa moral, mas assim, gastar grana num volantão desse aí que chega pra dar pontapé, que só chega pra dar porrada, eu não gosto. Eu não gosto da ideia. E principalmente eu não acho favorável esse negócio porque é uma posição muito diferente. O Marcos Antônio, ele marca, mas ele é muito melhor no ataque. Ele é um cara de criação, ele é um cara de técnica, de habilidade. Marcos Antônio é bom de bola. Então eu nunca faria isso. Eu se eu fosse o São Paulo, engrossaria muito o caldo em relação a isso no Flamengo. Você vai pegar o Pulgar, digamos que não tenha dinheiro. Pelo menos Pulgar e Luiz Araújo. Ou Pulgar e Cebolinha, pelo menos no Marcos Antônio. Pra não envolver dinheiro nenhum. Só que o Flamengo aparentemente virá muito forte agora para tirar o Marcos Antônio do São Paulo. Eles continuam muito interessados no Marcos Antônio. Tem setorista do Flamengo falando que o Marcos Antônio será agora do Flamengo. Então é uma situação que não para de nos assombrar, é uma situação que não para de acontecer, e o Flamengo vai ser difícil, né? O Flamengo não fazer mais propostas, grandes propostas oficiais pelo Marcos Antônio. O São Paulo precisa continuar valorizando cada vez mais o Marcos Antônio como está fazendo. E aí, não venha com o Pulgar, né? Venha com o Luiz Araújo, com o Cebolinha, com outro perfil de jogador. E aí que entra a história do Newton, né? De novo, imagine o São Paulo já meio que se projetando para ficar sem Bobadilla e Marcos Antônio. Aí nós perderíamos demais no meio-campo. São Paulo não pode vacilar em relação ao melhor negócio que importe para o time em relação a um possível negócio com o Flamengo, independente de quem vai envolver. Então é isso, galera. Agora pode ser que entre o Pulgar, que o Flamengo coloque o Pulgar na jogada para arrancar de todo jeito o Marcos Antônio do São Paulo. Eu queria mandar uma compensação financeira e tal, eu acho que não vale. O que vocês acham em relação a isso? E galera, Rian Francisco, né, fez gol. Rian que é simplesmente ridículo, né, o que tá acontecendo em volta do Rian. Eu fiz uma live aqui muito bacana com vocês, muito legal mesmo, e foi unânime, né, todo mundo achando um absurdo. Cadê o Rian? Cadê o Rian? Cadê o Rian? Ridículo, né, ridículo. Nós vemos o Endrick e o Ryan, por exemplo, lá na seleção brasileira, detonando, os caras fortes, jogando, com moral. O nosso não pode jogar, né? E foi ridículo a forma como ele voltou pro Sub-20, né? Como rebaixaram o Rian. Foi simplesmente ridículo. Não interessa, ele já estava jogando no profissional, fazendo gols, entrando bem, ganhando confiança. Ele tem muita qualidade. Foi ridículo a forma como tiraram ele do profissional. Ah, ele tava se recuperando. Ah, ele tava sem ritmo. Não importa. Não é mais pra jogar na base.
Não é pra começar a lapidar um jogador desse porque ele é do nível profissional, ele é nível estrela. Ele tem um grande... Pode dar tudo errado na carreira, mas ele tem um grande potencial de estourar pela qualidade técnica, pela qualidade de finalização, pelo que ele já mostrou em campo. Então não é pra voltar um jogador desse pra base. É muita burrice, é muito amadorismo. Se o Caleri pode jogar, o Rian não pode. Aí nós estamos encarando André Silva e Tapia e o Rian não pode jogar. Não interessa, perdeu o ritmo, deixa ganhando ritmo com o profissional. Não tá bem, tá se recuperando, não interessa, deixa no profissional. Deixa ganhar ritmo entrando contra o Higgins, contra Boston River. É inacreditável o que acontece em volta do Rian Francisco. Inacreditável como essa diretoria, essa gestão é amadora, é inútil, é incompetente. Mas eu espero que o Dorival agora traga o Rian Francisco de volta, porque ele pode jogar com certeza. Com certeza, quando você tem Tapia, Ferreirinha, André Silva, Caleri, o Rian pode jogar em qualquer lugar, mesmo sem ritmo. Se o Rian Francisco tá sem ritmo, o André Silva, ele tá o quê? Ele tá passando pelo quê? Então é inacreditável. É inacreditável. Rian precisa voltar o quanto antes. Mas é isso, galera. Acho que é isso. Vitor Sá fechado. Domingos Duarte para chegar no São Paulo, nova etapa com o Newton. Newton agora pode envolver o Ferrarese, e aí o São Paulo terá que comprar o Arthur também. Pode ser que envolva, né? São Paulo e Botafogo pode ser que envolvam o Ferrarese com o Newton nisso aí, tá para acontecer também. A questão agora do Flamengo em cima do Marcos Antônio, rumor e sondagem em relação ao Pulgar. E mais uma compensação financeira. E a questão do Rian Francisco também, que o São Paulo precisa, né? Precisa trazer ele de volta urgente agora, principalmente porque nós estamos precisando do centroavante. Caleri, infelizmente, está muito mal. E precisamos entender também como é que vai ser essa renovação do Caleri, né? Caleri e Lucas Moura. Luciano já renovou. Como é que vai ficar a situação do Caleri e do Lucas Moura? Bom, vamos ver como é que vai ficar tudo isso aí. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui pra vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam quem não é inscrito, vão deixando like. E é isso aí, galera. Vamos São Paulo, valeu e até a próxima.